Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco da prática do motor de passo, como a gente faz o controle dele. O motor de passo a gente controla ele por pulsos, tá? Então, ele é todo baseado no controle de pulsos, chaveamento de frequência, tá? E eu queria trazer para vocês esse vídeo que eu montei aqui num código do Arduino, e eu tô com uma tabela do Excel aqui para me dar um amparo assim, para mim poder explicar bem para vocês como é que está sendo feito esse controle. E a ideia é mostrar para vocês uma maneira prática e rápida de fazer o controle de um motor de passo, tá? Com aceleração, desaceleração, velocidade ali, um controle legal, explicar um pouco mais para vocês sobre esse conceito e deixar vocês mesmos fazer os próprios produtos de vocês, os próprios protótipos de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui a gente tem um motor de passo com esse eixo aqui, que ele é um eixo, um fuso na verdade, né? Ele tem a capacidade de andar 5.000 passos na resolução que eu tenho desse motor, que ele é 200 passos por volta. E aqui no driver eu estou com 1 microstep, com 2 microstep na verdade, né? Meia volta, ou seja, eu estou dando 400 pulsos por volta para dar uma volta no eixo do motor. Esses conceitos eu vou explicar melhor agora durante o vídeo, tá, pessoal? Os meus componentes para fazer isso aqui foram esse dispositivo mecânico aqui, esse motor de passo, a CPB, tá? Aqui da Crescer, e essa shield aqui que eu desenvolvi, que ela acopla aqui em cima, aqui. Ela acopla ali, eu fiz uma alimentação para ela ali, ó, pessoal, ela entra certinho nos pinos, ou seja, essa shield pode funcionar no Arduino Uno, tá? Ela tem fiz ela com 2 slots aqui para 2 motor de passo, para mim poder controlar 2 eixos, mas hoje o vídeo vai demonstrar um eixo só. Tá, pessoal? Vamos pro vídeo então. Então, galera, eu tô aqui com a planilha aberta, tá? E eu quero falar um pouco para vocês sobre como é que eu tô fazendo o controle desse motor, tá? Com que valores eu entrei ali para ele ser controlado dessa maneira. Eu vou parar aqui um pouquinho o motor. Deixa eu... Tá. Parei o motor aqui para ficar melhor o som. Então, pessoal, nesse meu controle eu usei uma interrupção não, um timer do próprio Atmel. Então é um conceito que eu não vou me aprofundar muito, eu vou só explicar como eu usei ele. Mas enfim, ele é um registrador do Atmel que ele funciona muito rápido. Então ele nos gera frequências bem altas. E foi isso que eu usei para a gente controlar o motor de passo. Existem no mercado hoje bibliotecas como Axel Stepper, que elas fazem esse controle de uma maneira muito precisa, muito boas. Só que elas nos dão pouca velocidade. Eu não descobri muito bem se é porque elas são muito pesadas para o código. O fato é que elas nos dão um excelente controle, mas nos deixam refém de uma velocidade baixa, ok? Então a gente foi para esse tipo de código aqui. Eu entro com os seguintes dados aqui, pessoal. Eu entro com velocidade, aceleração e posição. A posição é o quanto de pulsos eu quero me deslocar com o meu motor de passo, aqui, tá? E o quanto de velocidade, aqui velocidade eu vou me deslocar através desses pulsos. E uma rampa de aceleração para ele não ser partido ou parado de soco. Tá, galera? Então aqui, ó, vamos lá. A frequência de base, tá? Isso é uma questão de código, vou explicar melhor para vocês. A velocidade que eu quero que esses pulsos trabalhem. A posição que eu quero atingir, né? Quantos pulsos eu quero andar. E aqui um pouco das variáveis do qual o meu código está usando para trabalhar. Eu fiz um vetor com 30 posições para mim ter uma aceleração como se fosse uma escada, onde eu vou varrer 30 valores até ela acelerar, tá? Um tempo total de aceleração de 1 segundo, porque eu estou entrando com 1000 de velocidade e 1000 de aceleração. Isso aqui é tudo impulsos, tá, pessoal? É tudo frequência, tudo hertz aqui, esses dados. Aqui algumas outras variáveis de código aqui. Tem um comentário aqui, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Uma questão de multiplicador aqui. Um atraso para aceleração, porque eu não posso usar delay dentro da interrupção do Arduino, dentro dos timers lá, ele não aceita isso. Então eu tive que criar um atraso com base no meu próprio tempo, que é na minha própria frequência natural dele, eu tive que criar um atraso dentro dela, que é esse 57.400 Hz aqui. Aqui, em quantos pulsos por segundo eu vou gerar na minha saída lá, né? Na minha saída de pulsos da CPB para o driver. O microstep do motor, eu estou trabalhando em 2 microstep, tá? O pulsos por volta do motor é uma questão construtiva dele, ele dá 200 pulsos em uma volta. Tem um vídeo aqui no canal explicando melhor esse conceito. E o pulsos por volta real que eu vou atingir. Quando eu boto o microstep, eu multiplico essa quantidade de pulsos por volta. Então eu botei 2, eu tenho 400 pulsos por volta. E aqui como calcular o RPM, tá?
que vai efetivamente dar aqui na ponta do eixo do nosso motor. Aqui na questão da planilha aqui de aceleração, eu pego esse multiplicador, que é um fator que eu calculei aqui, e divido ele por minha frequência de base. Minha frequência de base dividido por esse cálculo me dá 67 Hz, me dá 67 pulsos por segundo, o que é uma frequência bem baixa. A frequência da rede é 60 Hz, então ela é bem baixinha. Só que para o motor de passo, por exemplo, eu quero atingir 2000 Hz. Então eu vou aumentando ela, ó, dentro de 30, eu tenho 30 divisões para chegar até a frequência que eu quero, que é essa aceleração que vocês estão vendo no motor de passo. E o mesmo serve para a minha desaceleração. Então essas planilhas aqui eu vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, me mandar e-mail, eu vou disponibilizar o contato. Ele não é muito o foco do vídeo, é só para vocês não ficarem perdidos do como eu fiz, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco do código para a gente e vou demonstrar algumas operações com o motor. Então pessoal, aqui a parte do código, tá? A gente tem aqui, esse código foi desenvolvido sem o auxílio de bibliotecas, tá? Eu fiz todo ele em programação do próprio Arduino para usar o menos de RAM e de capacidade dele, para poder deixar esse código para vocês colocarem os códigos de vocês em cima dele, mais motores, comunicação, diversas coisas. Então ele é basicamente bem simples. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha quantidade de divisões que eu quero na minha aceleração, tá? O pino de pulso, direção e enable, que são o básico que eu preciso para controlar o meu motor de passo. A velocidade, aceleração, curso, aqui são todas variáveis globais que eu uso durante todo o código, tá pessoal? Eu não comentei, até para vocês irem entendendo e vocês mesmos criarem o comentário de vocês. Aqui no serial eu dou o serial begin, que é com o qual eu me comunico com a minha board aqui, né, com a minha CPB. Eu dou esse print E2T para quando eu resetar ele eu saber que ele resetou, né? Declaro meus pin modes, declaro eles tudo em low, para que o motor de passo não saia movimentando, né? Pin mode 3, que é um pino que nos gera a frequência de base, que eu vou explicar um pouco mais lá dentro da interrupção dos timers lá. As configurações do timer de interrupção, tá? Isso aqui eu não mexo, eu deixo assim sempre. Essa placa é com base em um Arduino Uno, então se vocês tiverem um Uno, um Mega, deem uma estudadinha mais a fundo nisso. Aqui mais variáveis, e aqui como eu tenho feito meu controle aqui no loop, ó, pessoal. Eu fico monitorando a serial, tá? É um comando via serial que eu entro ali. O dado que eu dou, que é o tipo de comando que eu seleciono. Esse código foi feito para a gente poder fazer com um pulso, com um comando ele andar até uma posição e parar, e com outro comando ele ficar ciclando, tá? Como se fosse um pistão, digamos assim. Vai ficar ciclando entre essas duas extremidades na velocidade de aceleração que a gente determinar para ele. Aqui eu recebo elas via serial, ok? Printo o que eu recebi aqui, né? Imprimo no monitor serial. Multiplico o curso que eu entro por 2, porque lá na minha interrupção eu preciso desse valor em dobro, no caso ele 2 vezes, porque eu gero um pulso de subida e o pulso de descida. Se eu entrar com o valor negativo, depois eu vou demonstrar isso aqui, ele só inverte o sentido de giro, mas o pulso é positivo, então a gente vai aumentando esse conhecimento. Se eu receber o dado 1, eu utilizo o comando U, eu utilizo ele para um movimento só e para. Se eu mando o dado igual a 2, eu utilizo ele como ida e volta. Tá? Se eu mando um dado 3, eu paro o que eu estou fazendo ali na última posição que ele esteve. Então, se eu mandar um comando 3 enquanto ele estiver trabalhando, ele vai até lá e para lá. Se eu invoco essa função de setpoint motores de passo aqui, eu estou chamando ela e dando ali dentro velocidade, aceleração e o sentido de giro que eu quero que o motor vá. E dou um comando 2 para mim não entrar mais aqui durante o loop infinito, tá? E entro aqui na parte do monitora movimento. Isso se dá nessa aba aqui, ó. Então, pessoal, aqui no monitora move a gente vai ter a parte de controle do motor de passo efetivamente. Na parte de setpoint de motores, desculpa, eu entro com o meu setpoint de velocidade, aqui frequência eu quero que ele ande, a aceleração e a direção que eu vou usar. Faço esses cálculos para chegar nos valores que eu preciso, tá? Que são basicamente aqueles que estão lá no Excel, então tentem linkar uma coisa com a outra. Caso tenha alguns comentários ou dúvidas, eu vou fazer um vídeo detalhando mais. Mas hoje é mais para mostrar o controle mesmo, para vocês poderem usarem isso nos projetos de vocês. Então faço todos esses cálculos. Caso a aceleração ela chegue na posição enquanto estiver acelerando, não vai ter uma desaceleração, porque parte do princípio que o motor já vai estar devagar. Então eu só não tenho desaceleração, eu vou e paro. Imprimo essas variáveis aqui, eu vou deixar esses prints no código para vocês irem debugando ele, tá?
E aqui é onde eu populo o meu vetor de 30 posições, com base naquele cálculo que está lá no Excel. Aquela planilha lá explica o que está acontecendo aqui dentro. Coloco a primeira divisão que eu quero começar, ou seja, a mais baixa. A divisão mais alta vai dar a frequência mais baixa. E a divisão mais baixa vai dar a frequência mais alta, inversamente proporcional. E ligo meus pinos. No caso, eu energizo meus pinos. Eu vou energizar o driver do motor. Esse delay aqui é para garantir a estabilidade do código. Como eu estou trabalhando com interrupção, ela é muito rápida e ela é prioridade em relação ao loop. Então o Atmel ele vai trabalhar com a interrupção como prioridade e quando sobrar um tempo ele vai voltar no looping para tratar algumas coisas aqui. Então eu já desenvolvi bastante códigos com isso e ele é bem confiável, só que ele vai priorizar o controle do motor de passo. Tá? Então cuidado nos códigos de vocês aí, galera. Aonde eu chamo monitora-move. Tá? Só para vocês não se perderem, eu vou voltar aqui. Ó. Aqui eu chamei o setpoint de motores, que ela é uma função. Tá? Ela é uma função que trata os dados. E é uma outra aba que ela vai ficar solta no loop. Conforme os comandos aqui ela vai trabalhar. Eu dou um comando igual a 2 aqui, ó, depois de ter passado por toda a minha configuração, onde eu vou zerar as variáveis do meu movimento. E vou então dar um comando igual a 3 para não entrar mais aqui. E vou ligar o meu timer, vou ligar a minha interrupção lá. Que ela vai fazer o seguinte, a partir daqui ela vai focar mais lá. Aqui eu faço uma validação, uma verificação para saber que já estou em comando 3, ou seja, é aqui que eu tenho que entrar. E se a posição que eu estou controlando for maior do que o curso que eu quero, ele entra aqui. Tá? Se eu tiver com o subcomando 10, que é a parte em que ele vai e volta em ciclo, eu entro aqui e zero só essas variáveis. Inverto o sentido e mando ele rodar novamente. Se eu tiver com o comando que não é 10, no caso, eu estou com o subcomando 10 desligado, eu só desligo o motor, ou seja, eu vou até a posição e paro. Uma função que chama o reset do motor, tá? Onde eu desligo todos os pinos e zero todas as variáveis que movimentam ele para esperar o próximo comando. E aqui é a grande interrupção. Eu deixei alguns prints aqui para vocês irem debugando e vendo até como é que funciona. Pode ser útil para o entendimento de vocês, mas vocês podem apagar sem problema nenhum. Digo que ela é uma interrupção de overflow, ou seja, ela vai até o final dela, volta e segue sempre nesse ciclo. Aqui é o port D, onde eu meço a minha frequência de base. Aqui eu faço a minha aceleração. Então aqui na aceleração é onde eu vou efetivamente trabalhar. Eu tenho um contador aqui que ele fica solto no loop. Deixa eu explicar essa parte para vocês que ela é bem importante. Ela fica aqui solta, ó, o count 1 e o count A. Count A é count de aceleração, é o contador de aceleração, tá? E o count 1 é o count que vai contar até quando chega no divisor para ele mudar o status. Ele vai mudar a velocidade com qual ele está gerenciando o motor ali. Quando o count A é maior que o del, que é aquele atraso que eu gerei lá o cálculo para mim ter o tempo de aceleração, um tempo contínuo, e eu tô com a minha aceleração disponível para entrar, eu entro aqui. Se a velocidade é menor que a quantidade de divisões, que é 30, ou seja, isso aqui é um incremento de 1 em 1, aqui é 30 o meu setpoint, né? Eu pego e vou varrendo esse vetor aqui, ó, onde ele vai mudar o divisor. Então eu começo com o divisor, a cada X valores eu entro aqui dentro e mudo ele, ou seja, o motor de passo troca a frequência com qual ele está sendo movimentado. E adiciono mais um no véu, ok? Se isso aqui não estiver mais acontecendo, eu simplesmente desligo esse aqui, ó. Eu boto esse byte aqui em 1 e não entro mais na parte de aceleração, ou seja, o meu motor já acelerou. Sempre que eu entro aqui dentro dessa função, eu zero o meu count A. Para quê? Para que ele sempre comece zerado e vá até o meu próximo, de novo, até aquele valor de delay, de tempo para mim ter a rampa de aceleração efetiva. Aqui, aonde eu gerencio os pulsos do motor, tá? Então, sempre que o count 1 for maior que o divisor e o enable S é uma variável que me possibilita entrar aqui ou não. Isso aqui é para quando tu quer controlar mais de um motor dentro da interrupção, eu deixei essa variável aqui, tá, pessoal? Se o curso é maior do que a posição, eu pego o port B. Aqui na interrupção a gente não trabalha com pin mode, a gente usa direto os registradores do Arduino. Então a gente vai lá no mapa de IOs e descobre qual que é o port do pino que a gente quer. Eu estou usando aqui, se eu não me engano, o pino 8 do Arduino Uno. E eu vou inverter o status dele. Sempre que eu entro aqui eu inverto. Se ele está em low eu boto em high, se ele está em high eu boto em low. E fico fazendo isso. Por isso vezes 2, porque eu faço a rampa de subida e faço a rampa de descida. Tá? E eu preciso sempre do pulso positivo no driver para mim efetivamente fazer o movimento.
e acrescento a posição. Por isso, vezes 2. A posição vai ser acrescentada o dobro do que a gente colocou como set point lá no monitor serial. Entrei aqui, faço isso. Uma vez que o curso é maior do que a posição, eu fico nesse looping aqui eterno. Ou seja, eu estou varrendo de lá até aqui. Vejo que o count 1 é maior do que o divisor. Vejo que eu estou habilitado a entrar. Entro aqui. O curso é maior que a posição? É. Então eu vou, inverto o pino, aumento 1 no pos e boto o count 1 igual a 0. Para mim poder entrar aqui com base no próximo divisor. Ou seja, eu zero, mudo o divisor e entro de novo. E assim eu crio a minha rampa de aceleração. Aqui eu populo o count A e o count 1. Uma vez que a posição seja maior do que o curso, eu não vou mais entrar aqui. Cada vez que ele percorrer toda essa interrupção, que ela vai daqui até aqui, ele vai vir aqui, ó, e vai verificar se o comando 3 é ok, o que a gente já deixou esperando, e se minha posição é maior do que o curso. Se for, ele entra aqui. Entrou aqui, ele chama o reset do motor, uma vez que chegou na posição que a gente quer. E com isso, a gente vai desligar tudo. Inclusive aqui, ó, esse comando desliga a interrupção e torna o looping novamente uma prioridade no Arduino. Ele deixa a interrupção em stand-by, ela não está mais sendo usada, e o loop volta a ser usado pelo código de vocês. Agora aqui a parte da desaceleração, tá, pessoal? Ela vai ser assim, ó, quando eu tiver ok para desacelerar, eu tenho o curso para acelerar, movimentar um pouco e desacelerar até o zero novamente, eu entro aqui. Uma vez que a velocidade é maior do que a quantidade de divisões, eu boto o meu auxiliar de desaceleração igual a 5, para ele não entrar mais aqui e para ele poder entrar no if de baixo, que é, uma vez que a posição que está sendo populada lá onde eu gero a frequência é maior do que a posição de desaceleração, que eu calculo aqui, ó. Esse cálculo ele é feito aqui, tá? Isso aqui tudo está explicado lá no Excel. E o meu aux desacel é igual a 5, ou seja, ele já entrou aqui dentro, eu posso começar a desacelerar. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar o aux desacel igual a 1, para ele não entrar aqui mais. Vou botar o desacel do set point, ou seja, onde eu vou começar a mapear o meu vetor para desacelerar. Vai ser o mesmo vetor que a gente criou para acelerar, tá? E vou botar o meu count D, que é como se fosse uma posição para mim pegar no futuro, para mim entrar, porque como eu não posso ter atraso de tempo, eu tenho que criar tudo com base em pulsos. Mais uma taxa de desaceleração que é calculada também aqui. Aqui é toda a parte de cálculos, tá, pessoal? Que está refletido lá naquela planilha do Excel. Vou entrar aqui, uma vez que o aux desacel é igual a 1, e daqui, aqui dentro eu começo a varrer o vetor agora da posição mais alta até a mais baixa, do divisor mais baixo, que é onde eu estou na minha velocidade mais alta. Imagina que eu estou vindo aqui e eu quero chegar aqui. Eu vou desacelerar. Tá? Uma vez que o set point de desaceleração ainda é maior do que 4, ou seja, eu comecei em 30, eu vou vir baixando. E quando eu chegar em 4, eu não quero mais que ele entre aqui, ou seja, eu já cheguei na minha posição. E o meu count A, que é o mesmo contador de aceleração, lembra que ele ficou lá contando, ele está sempre contando. Ele é a minha base de tempo de desaceleração e aceleração. For maior do que aquele delay de aceleração, que é, ou seja, eu tenho que contar X pulsos para mim poder desacelerar, para mim poder entrar nas determinadas funções, que é a minha forma de criar a rampa de subida ou a rampa de descida. Eu entro aqui. Eu vou mudar o divisor, da mesma maneira como a gente acelerou, agora a gente vai varrer o vetor no caso do final para o começo. Vou mudar essa variável que está varrendo esse vetor. Vou botar o count D igual à posição e vou zerar o count A. Para quê? Para mim poder iniciar ele novamente do zero e ele contar até chegar aqui. E uma vez que eu entro aqui e termino isso, eu já estou na minha posição. Então eu saio da interrupção. Eu não posso mais entrar nesse if, eu não posso mais entrar nesse if. A minha interrupção fica livre. Então ele vai vir para cá, vai contabilizar isso aqui, vai entrar aqui e vai desligar ou inverter o sentido e começar tudo de novo. Quando eu estou com o comando 2, agora que eu já expliquei todo o código, eu vou explicar um pouquinho do comando 2, que é o ciclo, e de volta. Eu acredito que seja útil para vocês em vários códigos, tá? Quando eu tiver com o meu comando 2, ó, eu vou entrar aqui, ó. Com o meu comando 2 não, quando eu quiser ciclar ele, que é o meu subcomando aqui, ó, o dado igual a 2, subcomando igual a 10,
eu vou entrar aqui, ó, no subcomando igual a 10, quando eu chego na posição, eu não paro ali. Eu vou zerar as variáveis, inverter o sentido e mandar ele de novo para o sentido anterior. Ou seja, eu vou chamar novamente o comando 1, que é qual? Esse cara aqui, que vai novamente lá, calcula tudo de novo e faz novamente. Por que que eu não só gravei os dados? Porque eu acredito que vocês possam querer mudar determinadas coisas. Então eu preferi deixar assim para vocês terem mais prática e mais maneiras de conseguir mudar isso, tá, pessoal? Então, quanto ao código é isso. Eu vou iniciar agora a parte de movimentação aqui, onde eu vou controlar ele um pouco para mostrar para vocês como está acontecendo na prática, tá? Vamos lá então.